Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, Marcelo. Fala, Rafa. Fala, pessoal. Tudo bem? Estamos aí, mais uma semana. É isso aí, galera. Estamos aqui com um ilustre convidado que a gente tá há um tempo para trazer aqui para vocês e eu particularmente estou muito feliz de tê-lo aqui conosco, juntamente com outro colaborador aqui do Sala também. Marcelão, faça as honras da casa aí, por gentileza. Pois é, Rafa. A gente está muito feliz porque nós temos aqui pela segunda vez a presença do nosso amigo, do nosso companheiro João Velho, que já esteve presente no Sala de Edição do segundo Encontro EDT. Se você não ouviu a participação do João Velho, dá um pulinho lá atrás, que foi o nosso episódio 17. Se você não ouviu esse episódio, tá muito legal, dá uma olhada lá, tem a participação do João. A gente estava ali sentado tomando uma cerveja, a gente estava ali almoçando no intervalo do segundo encontro de edição da EDT. E, João, seja muito bem-vindo, cara. A gente está muito feliz de finalmente ter você aqui, mais de um ano depois da nossa primeira conversa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Satisfação é toda minha. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Acho realmente incrível que vocês consigam manter essa regularidade, né, com uma frequência tão grande, porque não é fácil fazer uma coisa dessa uma vez por semana, numa área que tem assuntos tão específicos, né? Assim, então, parabéns também pelo trabalho de vocês e estou sempre à disposição para participar dessa conversa agradável com pessoas inteligentes que gostam das coisas que eu gosto, né? Tamo aí. Valeu, João. A gente fica muito feliz, cara, de ter você por aqui. A gente tenta manter essa regularidade, apesar de a gente nem sempre conseguir, né, Rafa? A gente tá aí ralando, correndo atrás, tentando dividir trabalho de dia a dia e colocar o podcast no ar. Estamos quase conseguindo fazer aí a coisa semanalmente. E aqui com a gente também, a gente tem o nosso amigo, que vocês já conhecem de muitas participações aqui, Marcelo Porto, proprietário da Soft Fluid em São Paulo. Fala, Porto, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, aqui com a galera, como sempre, um prazer. E galera, um recadinho rápido antes da gente começar o episódio. Se você edita com Final Cut, você precisa conhecer a LenoFX, uma empresa brasileira que cria plugins, motion graphics, titles, templates e transições para você incrementar a sua edição. E os ouvintes do nosso podcast ganham 15% de desconto em qualquer produto. Basta vocês acessarem o site lenofx.com, escolher os itens que vocês querem comprar e seguir as instruções que estão aqui na descrição desse episódio. E se você, além de ouvinte, for assinante do Sala VIP, o desconto sobe para 25%. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e já se inscreve no Sala VIP para ganhar mais descontos ainda dos nossos patrocinadores. Pois é, Marcelão, a partir de R$ 4,90 por mês o ouvinte já pode se tornar um apoiador do Sala VIP e já ganha de lambuja esse desconto maior da LenoFX. E se você não conhece a LenoFX, dá uma entrada lá no site deles. Eles têm demonstrações de todos os plugins e também vários produtos gratuitos para você baixar, experimentar e já sair usando. E temos também os já conhecidos descontos do AV Makers, a maior plataforma de ensino audiovisual online em português, né, Marcelo? Exatamente, Rafa. A gente tem uma página secreta lá no site do AV Makers e essa página tem um valor especial que só o nosso ouvinte aqui do Sala de Edição tem acesso. avmakers.com.br/sala. E lembrando que são mais de 100 cursos com mais de 400 horas de muito aprendizado sobre softwares, câmeras, linguagem, color grading, motion graphics, fotografia, direção de fotografia e até gravação e edição de podcast, Marcelão. Olha aí. E, pessoal, a gente tá muito feliz porque uma empresa que deu uma grande força aqui pro podcast tá de volta, trazendo vantagens pra vocês que são ouvintes do Sala de Edição. Você que é videomaker, filmmaker, youtuber, enfim, você que produz audiovisual, já ouviu a gente falar aqui da Movie Locadora. Exatamente, Marcelão. Os nossos amigos da Movie Locadora estão de volta com uma baita novidade. A partir de agora, a Movie Locadora entrega os equipamentos para sua produção audiovisual em qualquer lugar do Brasil. Pois é, porque antes, né, cara, eles entregavam só em São Paulo. Sim, eles são aqui de São Paulo, ali da Vila Madalena. A gente já falou pra caramba disso aqui no podcast, mas agora eles estão com uma parceria com a DHL, uma empresa de logística que garante a entrega do equipamento audiovisual para sua produção. Não importa a cidade nem estado que você estiver, o seu equipamento chega pela DHL até a sua casa. E além disso, Marcelão, a Movie Locadora tá dando 10% de desconto
desconto para qualquer orçamento. Essa promoção é exclusiva para os ouvintes do Sala de Edição e só vai até dezembro de 2020. Para garantir o seu desconto, basta usar o cupom SALA10 que você ganha então os seus 10% de desconto. Entra aí, movielocadora.com.br, acesse o Instagram deles, o Facebook, faz o seu cadastro e ganhe 10% de desconto em qualquer locação, não importa o equipamento nem o tamanho do seu orçamento. Mas se você não quiser alugar o equipamento e quiser comprar, quem tá de carona junto com a Movie Locadora entrando no Sala de Edição para apoiar o nosso podcast é a loja do Filmmaker. A loja do Filmmaker, para quem não conhece, é uma loja especializada justamente para o videomaker, para o filmmaker. Eles vendem acessórios, câmeras, drones, enfim, tudo que diz respeito aí à produção audiovisual para videomakers e filmmakers. E lembrando, Rafa, que a loja do Filmmaker é uma revenda autorizada de marcas importantes aí do mercado, como Small Rig, Canon, DJI, Sennheiser, Duracell e Sony. Então não perca tempo e confira aqui na descrição do nosso episódio todos os links de todos os nossos patrocinadores e benefícios exclusivos para você, ouvinte do Sala de Edição. E a gente queria lembrar também da campanha Vai Pra Cuba Samuca, que é o financiamento coletivo no benfeitoria.com para ajudar o nosso amigo Samuel Schweng a ir para a Escola Internacional de Cinema e Televisão em San Antônio de los Baños, em Cuba. Lembrando que ele foi recentemente aprovado nessa que é uma das maiores escolas de cinema do mundo, mas hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais o apoio do governo federal. Então, pro Samuca ir pra lá, ele tem que pagar os custos tanto do curso, custos de estadia, etc. A gente, inclusive, gravou um episódio com o Samuel onde ele fala sobre a vida dele, toda a questão da superação pessoal e a candidatura dele pra vaga de montagem nesse curso que dura 3 anos. E a gente queria reforçar, então, o pedido para que você, junto com o Sala de Edição, ajude o Samuca a ir pra Cuba. Então, se você puder dar aquela força, acessa aí o link que tá na descrição desse episódio e confere todos os benefícios que o Sala de Edição e o Samuca colocaram à disposição dos ouvintes que puderem ajudar. Então, é uma ótima oportunidade de você ajudar o Samuca e, ao mesmo tempo, receber aquela recompensa especial. Hashtag Vai Pra Cuba Samuca. E bora pro episódio, Marcelão. Vamos! Mas antes de começar essa conversa sobre os editores que pensam e que escrevem sobre edição de vídeo, eu queria apresentar para vocês, com mais detalhes, o João Velho. João, queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre quem é você, para o pessoal te conhecer. Porque a gente passou muito rapidinho lá naquele episódio do Encontro da EDT. Então fala um pouquinho da tua carreira, o que você tem feito em relação a essa parte de escrita e da filosofia da edição de vídeo. Essa história começa com a minha opção por fazer audiovisual. Me formei em cinema na UF em 84, então já sou um velho guerreiro aí nessa estrada. E na época, quando eu comecei, eu não queria fazer montagem, edição, nem nada. Eu queria fazer direção. Sempre tive essa vontade e foi assim que eu comecei. Na realidade, não tinha nenhuma especialização, nenhuma função técnica do audiovisual. E rapidamente eu consegui fazer alguns filmes, tive sorte, depois entrei para televisão, dirigi muitos programas de TV e, de repente, por uma coisa do destino, né? Porque eu tenho um irmão que é especialista em computação gráfica, talvez um dos maiores especialistas da América Latina no assunto, né? Eu acabei me aproximando muito de perto do evento, do surgimento das primeiras tecnologias de vídeo digital. Eu ainda me lembro da época que surgiu o QuickTime, em 91. O QuickTime surgiu com a primeira versão do Premiere Pro. A primeira versão, na verdade, não era Pro ainda, né? Era simplesmente Premiere. E quando surgiu o QuickTime, meu irmão falou para mim, olha, apareceu uma coisa aí que eu acho que vai ser importante e vai mudar tudo. E aí ele me falou do QuickTime, né, que na época era uma extensão de software do sistema operacional da Apple e permitia, né, então que dentro do Macintosh você conseguisse tocar vídeo e áudio. Né. O vídeo que a gente conseguia ver naquela época, naqueles computadores, né, era assim, um selinho, né? Eram uns quadradinhos de 200 pixels por 200 pixels, coisa assim. Então, o que para aquela época já era muito impressionante, né? Você vê num computador um vídeo rolando com áudio, com tudo.
Não tinha, simplesmente não tinha. Você só conseguia ver vídeo digital em plataformas especiais. E aí você tinha, por exemplo, a Silicon Graphics, né? Aquelas máquinas poderosíssimas, não sei o que. Isso tudo estava começando. Mas existia já um software de edição que permitia editar as imagens com esse tamanho de selinho, que era o Adobe Premiere. Nesse nicho, até vamos dizer, do computador de uso pessoal, né, para pessoas que querem trabalhar com essa tecnologia num nível ainda, vamos dizer, básico. Então, isso realmente foi assim, para mim, foi um novo começo da minha carreira. Porque, na realidade, assim, eu vou te falar, eu não tinha interesse, assim, e claro, sempre gostei das coisas técnicas, gostava de fotografia. Eu fui assistente de câmera do Walter Carvalho, né, durante uma época. Na realidade, eu tive uma vivência muito grande com o vídeo, né, de uma certa maneira, né? Eu me formei em cinema, mas a tecnologia de vídeo sempre esteve muito próxima de mim. Logo na faculdade, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Globo, em que a gente recebia para fazer o curso, olha só. Melhor dos mundos. A gente recebia o correspondente, sem brincadeira, eu acho que hoje seria o correspondente a uns R$4.000, mais ou menos. Ô, louco, aí sim. O curso chamava Cinematografia Eletrônica. E eles bolaram esse curso para tentar criar uma área lá dentro da Globo. Isso era idos de 1981. Né? Eles queriam criar uma área de super profissionais de audiovisual que estariam aptos, vamos dizer assim, para trabalhar numa unidade de produção com um equipamento novo que tinha surgido, que era uma câmera da Ikegami, ainda me lembro do nome dela até hoje, EC35. Essa câmera foi a primeira câmera que, ainda com a tecnologia da época, né, ela permitia que você trabalhasse com procedimentos de cinema dentro da câmera. Quer dizer, você tinha, vamos dizer assim, ajustes de laboratório, né? Como se fossem ajustes óticos de laboratório para trabalhar o sinal dentro da câmera. E as lentes eram todas lentes de cinema. Enfim, então eles queriam fazer um grupo de gente com esse preparo tanto artístico, né, como técnico. Assim, e eles juntaram um grupo de umas 15 pessoas. E eu estava nesse grupo. Isso era que ano, mais ou menos? Isso em 81. E quem estava nesse grupo também? O Walter Carvalho. O Walter, na época, ele era fotógrafo de documentário, basicamente. Ele ainda não tinha estourado essa carreira dele com o Walter Salles, né, com os filmes que ele fez depois. Então, assim, o Walter estava buscando caminhos, né, para a carreira dele. Ele queria trabalhar com televisão, mas achava muito, muito limitado, né, a coisa da televisão. E aí foi uma maneira que ele começou a entrar nessa área. E depois do curso, montamos uma espécie de uma produtora, e eu trabalhei com o Walter ali, e eu era muito bom na coisa da tecnologia ali, das câmeras, né? Ainda era aquele gravador que deixava do lado de fora, né? Aquele gravador, não era camcorder ainda, né? É tipo um Nagra, era um Nagrazinho ali. Era uma mala, né, que a gente carregava ali, né, no lombo, e chamava o cara que carregava a mala, né, de cambono, né, o cambono do câmera, né, você ficava pendurado por um cabo, né, ao operador de câmera e tal. E essa produtora, o pessoal investiu numa câmera da JVC de baixíssimo custo para a época. Foi revolucionária também, né? Uma câmera que, assim, foi a primeira câmera assim, de 3 tubos, de 3 chips, de 3 CCDs, que permitia que as pessoas mais ou menos assim, produtoras pequenas comprassem, adquirissem. Então o pessoal juntou uma grana, comprou, e a gente fez muitas coisas com esse material. E depois disso, o Walter, vendo que eu tinha muita habilidade com a coisa tecnológica, ele me chamou para ser assistente dele das coisas de vídeo. E eu fiz uns 3 longa-metragens de vídeo com o Walter nessa época. Mas aí logo em seguida eu acabei fazendo um filme em 35, com uma oportunidade que surgiu, e aí virei diretor, né? Aí sabe como é que é, né? Ganhei prêmio e tal. Aí o Walter, me lembro quando eu ganhei os prêmios, ele falou,
Perdi meu assistente. Subiu a cabeça. Não, porque, pô, ele percebeu, né, que a carreira estava indo para um outro lado, não sei o quê. Sim. E aí você, obviamente, ia virar diretor E detalhe, foram 2 filmes em 35 e ele dirigiu um deles, a fotografia de um deles, né? Então eu carrego no meu currículo, né, um filme em 35 fotografado pelo Walter Carvalho. Mas enfim. Que você dirigiu. Que eu dirigi. Então, assim, na real, assim, o que eu posso dizer é que eu cheguei ali em 91 não como um cara completamente alheio à parte técnica, tá certo? Meu foco era a direção, mas eu sempre tive um pendor, um gosto muito grande pela coisa da técnica, da ferramenta. Meu pai é um cara que ele sempre teve ferramenta em casa, consertava tudo, não sei o quê. Eu não sei se foi isso que me bateu, eu gostava de ver essa coisa do como fazer, não sei. Mas eu sei que o seguinte, vídeo por fita, que foi o que eu tive mais assim, contato depois da faculdade, porque depois dos filmes em 35 eu entrei para televisão e fiquei trabalhando em televisão direto, né, vídeo, né, tem os grupos também. Naquela época, gente, tinha aquela coisa do vídeo independente. Foi quando começou a surgir também o vídeo independente. O próprio Fernando Meirelles, ele surge naquela época com... Olhar digital, né? Não, era Olhar Eletrônico, se eu não me engano. Olhar Eletrônico, junto com o Taz e tal. Exatamente. Então, isso estava tudo acontecendo na época. Então, assim, eu tinha muito interesse também, mas o vídeo, propriamente dito, e a edição em fita, para mim, era uma coisa terrível. Assim, eu corria de edição por fita. Assim, eu me deixava muito tenso, muito nervoso, porque, vocês sabem, a edição de fita é uma edição linear, uma edição que você constrói na fita de gravação, copiando trechos das fitas que vieram das filmagens, né? Então, você tem que fazer isso take por take, né? Plano por plano, um depois do outro. E você, meu amigo, simplesmente se chegar lá pelo meio, você perceber que o negócio não ficou muito bom, ou que você tinha que mudar alguma coisa que estava lá no começo, você tinha que editar tudo de novo. Entendeu? Senta e chora, né? Pô, e aí começou a ter, quando teve o Betacam, as últimas versões do Betacam da Sony, né? Quando surgiu, depois foi melhorando, as últimas versões, você podia fazer 2 cópias de Betacam sem muita perda, porque a questão toda é o seguinte, o analógico, quando você faz cópia, você introduz ruído na relação sinal-ruído dessa cópia. Então, isso é inerente ao meio. Então, você acaba piorando a qualidade, seja do som, seja da imagem, cada vez que você copia um som analógico para um outro suporte analógico e assim por diante. Então, era assim na época, mas com o Betacam, você conseguia fazer até 2 gerações de vídeo sem perda de qualidade aparente. Então, você tinha como, por exemplo, numa edição de fita que você queria consertar alguma coisa lá no começo, você pegava o que você tinha gravado, passava para uma outra fita, reeditava aquela parte que estava errada, e aí você pegava aquela cópia e editava de novo aquilo tudo que estava certo dali por diante, entendeu? Então, você fazia uma malandragem, mas, porra, cara, editar era extremamente tenso e um processo muito engessado, né? Editar em fita de vídeo. Uhum. Pois é, porque vocês ainda estavam numa transição ali. O vídeo digital, que é o que a gente chamava na época, né, de desktop vídeo, surgiu ali, se não me engano, em 88, 89, com a Avid. Ainda não tinha acontecido, ainda não tinha... E nessa época, a gente ainda estava vivendo, vamos dizer assim, o apogeu, né, do Betacam. Existia algumas experiências de vídeo por computador, claro, na época eu não sabia, eu fui aprender depois porque eu estudei, mas naquela época existiam algumas experiências de edição não linear, de vídeo digital, usando fita mesmo, né? Era um sistema controlado, né? Com várias máquinas que soltavam as máquinas numa certa redundância de tempo, que aquilo funcionava, enfim, era um negócio meio doido. A coisa só migrou realmente para dentro do computador, realmente do meio dos anos 80 em diante. Você tem razão, é por aí, final dos anos 80, que é aí que realmente consolidou. Porque computador, meu amigo, naquela época não era barato.
computador que pudesse processar dados em quantidade como vídeo e áudio, sim, não era uma coisa barata. E também não era bom, né? O que tinha... O suficiente. O que tinha eram as famosas Silicon Graphics, né? As máquinas da Silicon, que eram o que você tinha ali que podia rodar. E era o que meu irmão usava, né? Nos laboratórios dele, nas coisas que ele fazia e tal. Então, assim, realmente, quando surge o QuickTime, e ele surge realmente junto com o Avid e o Premiere, né? Interessante que esses dois programas surgem quase que juntos, né? Esse universo muda completamente. Então, quando eu vi dentro do Premiere que a edição, a montagem em vídeo poderia ser mais parecida com a montagem de cinema, aí, meu amigo, abriu uma luz, sabe? Foi como se eu nascesse de novo na profissão, porque aí eu percebi que eu tinha, sim, um envolvimento, uma coisa assim, de um talento espontâneo para essa área, mas que não tinha aflorado porque eu tinha verdadeira ojeriza da tecnologia de fita para isso, né? A coisa da fita. Uhum. O linear era uma coisa que não batia bem com você, especialmente ligado à fita, né? Talvez Moviola, você tinha experiência com Moviola? Então, com Moviola eu tive experiência com os meus 2 filmes, mas eu não era montador, né? Eu vi um cara trabalhando e foi maravilhoso. Você estava como diretor ali. Foi maravilhoso. A experiência de Moviola foi incrível, assim. Moviola, gente, era um outro clima completamente diferente desses que vocês estão vendo aí. Moviola, tinham poucos lugares que tinha Moviola. Eram algumas casas assim de pós-produção, né? Empresas de pós-produção que tinham... Então, assim, eram várias Moviolas, geralmente, o cara tinha, né? Então, algumas mais novas, outras mais velhas. E era caro. E você, então, para você economizar, né? Quem fazia curta-metragem como eu, tinha que alugar o horário, né, da madruga. Então, era pegar o café, né, a garrafa de café, e ir para a ilha 10 horas da noite, entendeu? Ir para Moviola 10 horas da noite. E aí a gente ficava feliz e satisfeito, meu amigo, até 8 horas da manhã, sim, porra, era uma coisa incrível, uma experiência fantástica, realmente, fantástica. Mas edição por fita era péssima, e ainda por cima tinha... uma coisa de ser um equipamento caríssimo dentro das emissoras, inclusive, os horários eram disputados à tapa, né? Então você tinha aquele horário e você tinha que chegar com tudo pronto. A tua decupagem tinha que ser milimétrica, porque se você falhasse, você não tinha como consertar, e muitas vezes o programa ia ao ar logo depois. Cara, olha, assim, é uma experiência que eu nunca gostaria para ninguém que está vivendo hoje, né? Que voltasse no tempo e tivesse que editar em fita, como a gente editava naquela época, cara. Assim, e tem mais, você sabe que naquela época, né, o editor mesmo, o cara que pensa intelectualmente a edição, não era o cara que metia a mão na máquina. Você tinha o operador de edição e você tinha o editor. O editor era um cara que ficava ali no cangote, né, do operador, dizendo, faz isso, faz aquilo outro, e assim por diante. Alguns caras eram muito bons em operação de máquina e editavam, mas eram assim raríssimos. Um cara que é dessa época é o João Paulo de Carvalho, que é um gênio da montagem, né? Mas que aprendeu com fita. Como eles conseguiam, né? Eu conhecia alguns caras que eram assim, que conseguiam fazer coisas incríveis com fita. Eu nunca entendi como eles conseguiam ir para a ilha de edição com a tranquilidade e a espontaneidade que a gente hoje entra, por exemplo, num software de edição não linear, né? Que dominava o ambiente, né? E o cara conseguir tirar tudo dali e ficar no tempo, sabe? Conseguir... Porque tinha o break na televisão, tinha break, tempo, não sei o quê. Cara, olha... Então, assim, quando veio a coisa do não linear, aí eu percebi, aqui eu caibo. Aqui é a minha sintonia. Isso aqui funciona comigo. E naquele momento, João, vocês tinham alguma publicação que você tinha como referência nessa transição?
Como é que era o cenário dessa coisa do conteúdo, da informação, revistas que sejam? Provavelmente, né? A gente obviamente não tinha internet. Você tinha alguma informação desse mundo novo que estava nascendo aqui no Brasil, alguma coisa de fora? Então, o que acontece? Até aquela época, assim, no Brasil, informação sobre audiovisual, ou indústria de audiovisual, era coisa raríssima. Existia a American Cinematographer, né? Que é a revista de Hollywood, né? Da área técnica de Hollywood, né? E essa era a única fonte, assim, de informação, tudo em inglês. E os livros, né? Em inglês e tal, não sei o quê, uma coisa ou outra, mas não existia a Amazon, então você não tinha acesso. Entendeu? Você não tinha acesso. Tinha uns caras que eram ricos, que assinavam a American Cinematographer, que você podia conhecer um ou outro, e você pegava uma carona ali, lia uma coisa ou outra, mas era cinema, né? Assim, não tinha nada de vídeo, né? A parte de vídeo, televisão, era tudo coisa muito técnica. No Brasil não tinha nada, assim, não existia. Simplesmente não existia. E aí, então... Quando começa o vídeo digital, nessa época, o que estava acontecendo? A gente tinha a informática, né, a área de informática, vamos dizer assim, num crescimento galopante, entendeu? A gente estava vendo a Apple se desenvolver, a gente estava vendo a Microsoft se desenvolver, então tudo estava avançando, o PC estava virando uma máquina relativamente acessível, o Mac também, então... começou a ter um mercado de informação para isso. E aí começaram a surgir as revistas de informática, né? E dentro dessas revistas de informática, começou a aparecer algum conteúdo ligado a essa área que genericamente se chamava de multimídia, ou no caso do vídeo mesmo, chamava-se de desktop vídeo. O Informática Etc., o Info Etc., o jornal, o Caderno do Globo, já estava nessa época ou foi um pouquinho existia, depois? O Info Etc. já existia, já com a... O Info Etc. Já sob a responsabilidade da Cora Ronay, né? Então, assim, a gente está falando... Nossa, eu aprendi muito com aquele jornal, com aquele Caderno do Globo. Realmente esse iniciozinho de Windows, de PC, eu tinha ali um 486. Foi, assim, o que abriu as portas para eu entender um pouquinho desse mundo. É incrível o caderno. Que ano era isso? De que ano que a gente está falando, João? Isso aí é João? final dos anos 80, início dos anos 90. Na virada ali. Exatamente nessa virada, que foi quando surgiu o QuickTime e o Avid começou a despontar. Vocês sabem que o Avid, ele existiu desde antes, né? Ele existia desde 89 também, assim como o Premiere, como projeto, mas ele só se tornou uma coisa viável a partir do QuickTime. O Avid, ele só rodava em Mac, por causa do QuickTime. Fora disso, eles tinham que fazer coisas adaptadas e não funcionava. Então, não tinha para o Windows. E aí, então, como eu também, por conta da convivência com meu irmão, acabei me aproximando da plataforma Mac desde cedo, eu tive o meu primeiro computador foi um Classic, que era um caixotinho, assim, muito legal, assim, um Macintosh Classic, né? E aí eu acabei me interessando instantaneamente por tudo isso, cara. Assim, eu virei um leitor voraz de tudo que eu encontrava. E realmente o surgimento do Avid causou assim, um impacto muito grande, um entusiasmo muito grande de muita gente. Nesse cruzamento de informática e vídeo, né, e audiovisual, acabou que muita gente acabou assim, entrando numa de querer saber mais sobre isso. E aí o resultado foi que essas revistas, então, de informática começaram a abrir espaço para esse universo. Né? Não tinha ainda revista propriamente assim, específica, né? Até que surgiu então voltada para vídeo. Até que surgiu a DV Magazine. Foi a primeira revista importante realmente nessa área. E era DV Magazine porque não era de digital vídeo, era de desktop vídeo, né? Chamava-se desktop vídeo, ou seja, vídeo por computador desktop. Né, produção de vídeo por computador desktop, o computador de uso pessoal. Então esse era o conceito da época. E aí a coisa veio. E aí eu tinha um amigo que escrevia, que tinha começado a escrever para o caderno Info Etc. O Marco Fadiga, falecido já, faleceu cedo, mas ele trabalhava com a área de editoração eletrônica e ele tinha começado a escrever, tinha um amigo que escrevia, que ele conseguiu contato lá, ele trabalhava no Globo,
E quando surgiu a coisa do vídeo, a gente já se conhecia, né? Essa coisa de Macintosheiro, grupo de Macintosh, não sei o quê. E eu falei, pô, Marco, eu queria escrever lá para o Globo sobre alguma coisa sobre essa coisa de vídeo digital, porque eu comecei a estudar muito, muito, muito mesmo, sabe? Muito. E aí eu então fiz o que eu acho que talvez tenha sido, pelo menos na imprensa brasileira de grande circulação, o primeiro artigo especificamente sobre edição não linear de vídeo digital. Né? Isso, eu estava pesquisando aqui antes da entrevista começar, isso deve ter sido em meados de 94. E era, João, focado em Avid ou não? Era uma coisa mais geral, mais ampla? Avid. Se bem que não, porque já existiam alguns concorrentes e tal. Enfim, então, mas eu escrevi pensando, quer dizer, eu usei o mote do filme do Cacá Diegues, de Veja Essa Canção, né, que foi, em tese, o primeiro filme de longa-metragem brasileiro editado, né, em Avid. E na época o Avid não era online, né? O Avid era offline. Você não tinha ainda a imagem eletrônica, né? Não era suficientemente... A imagem digital, né? Não era suficientemente boa. Né? Os codecs não estavam tão avançados assim. E aí, então, a Cora abriu um espaço de primeira página para mim. Primeira página legal. Do Info Etc. Então, assim, e você tem esse recorte aí, né, João? Você tem essa impressão aí. Tenho. Puxa, que legal. Tenho, até Se você hoje. puder depois passar pra gente uma foto, um print disso, a gente posta aqui lá no site do Sala para os ouvintes acompanharem. Agora eu estou me lembrando, na verdade, eu acho que esse foi o segundo ou terceiro artigo que eu escrevi. Eu acho que eu comecei a escrever em 93, em que eu fiz um artigo mais genérico sobre edição não linear de vídeo digital. Eu me lembro que eu fiquei amigo do dono da empresa que trouxe o Avid para o Brasil, que é a Crosspoint. E esse cara me deu um livro que eu tenho até hoje aqui, que é um livro do cara que fez o Avid, né, que inventou o Avid, né, que é o Tom O'Hanian. Né? Esse cara era um montador americano que sentou com engenheiros de software, né, da Avid, né, para construir o Avid. Assim, um livro em inglês, eu não lia bem inglês naquela época, eu aprendi praticamente lendo esse livro, assim, quer dizer, eu lia mais ou menos, né, assim, mas foi ali que eu realmente, eu tenho que aprender inglês. Tudo que eu queria saber estava em inglês. E aí, então, eu comecei a escrever e tal, e daí veio esse artigo, e eu virei colaborador do Info Etc. para desktop vídeo, entendeu? Eu comecei a escrever com uma certa regularidade, assim, 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, uma coisa assim. Não era sempre, mas volta e meia tinha algum artigo sobre isso. E, assim, o interesse era muito grande, né? As pessoas estavam muito curiosas, ao mesmo tempo temerosas, porque ninguém queria perder o seu trabalho, né? Assim, que era numa tecnologia anterior. A gente estava tratando aí de uma tecnologia totalmente disruptiva, né? Assim, vocês imaginam que foi na época você ver aqueles caras todos, especialmente o pessoal de televisão, mas de cinema também, olhando para aquele computador e pensando, cacete, como é que eu vou fazer para trabalhar agora? Entendeu? Eu não tenho a menor ideia de como isso funciona. Assim, gente que tinha assim, alergia a computador. Então, você imagina o drama que isso foi na época. Vocês sabem que o Avid, na realidade, foi criado por um editor exatamente com a ideia de suavizar essa ruptura. O Avid faz parte do que eu chamo de paradigma clássico do programa de edição não linear de vídeo digital, que se caracteriza exatamente por ser uma espécie de transposição para um ambiente virtual daquilo de mais importante que as ferramentas analógicas tinham em termos conceituais. As moviolas da época, as melhores, tinham 2 monitores. Um para você mostrar o que estava sendo montado e outro para você assistir o material que você ia colocar. As pistas de som e imagem da moviola, o que são as pistas de som e imagem da moviola, se não são exatamente as trilhas de vídeo e de áudio dos programas de edição, da timeline dos programas de edição não linear de vídeo digital. Até os bins, não sei se vocês sabem, né? As moviolas tinham uma caixa que ficava do lado da moviola com um cabide, onde você pendurava os pedacinhos de filme ali. Qual era o nome dessa caixa? Bin. Era o BIM. E você tinha, se não me engano, eu já ouvi também que o logozinho que você tem ali no in-out do teclado formatado para Avid,
representa a unha do editor, né? Aquele formatinho ali, justamente que você colocava os polegares para marcar a entrada e saída em cima do positivo, ali na moviola, para fazer os cortes com a guilhotina. Exato. Eu não sei se isso é lenda, mas eu comprei a ideia de que seria isso. Não, com certeza. Olha, são muitas coisas que são ali, né, totalmente retiradas desse universo anterior. O vídeo também. O que não são, senão as trilhas de áudio e vídeo da fita magnética, senão as trilhas de áudio e vídeo da timeline. E, na verdade, assim, a própria ideia da timeline, se você olhar por dentro um tape magnético, aquilo ali praticamente é uma timeline de um software de edição, entendeu? Assim, as trilhas se dispõem ao longo do tempo, horizontalmente, né? E é exatamente isso. A sacação do software não linear, de edição não linear de vídeo digital, foi essa coisa gráfica, especialmente da timeline, da forma como ela é. Isso foi a mágica da coisa. Mas vocês sabem que, no começo, os projetos anteriores de edição não linear não tinha timeline. Tinha... Ah, é? Como é que funcionava? Era playlist, meu amigo. Você sabe que, inclusive, hoje eu ensino para os meus estudantes que o conceito de edição não linear de vídeo digital é um casamento de duas coisas. Acesso aleatório de dados mais playlist. Isso aí é igual à edição virtual não destrutiva, que é o que são os softwares de edição não linear de vídeo digital. E a playlist é exatamente o que a gente tem, por exemplo, no Spotify. É exatamente isso. Quer dizer, você demorou um tempo. Eles puxaram isso dos programas de áudio, tá certo? Foram os programas de áudio que trouxeram esse conceito de timeline. E aí substituíram a playlist dos trechos, né, com ponto de entrada e saída de cada arquivo de vídeo, pela timeline da forma como a gente conhece hoje. Quer dizer, então foi isso aí que colocaram o ovo em pé. Né? A Avid colocou o ovo em pé. Esse é o mérito da Avid, entendeu? Colocou o ovo em pé. E aí todo mundo ficou, né, caramba, não sei o quê. E aí a coisa, a partir daí, deslanchou. É. E você falou que você estava escrevendo no Info Etc. Isso. E quanto tempo... Obviamente, o Info Etc. é um jornal de informática voltado para todos os assuntos da época. De informática, não somente desktop vídeo. Em que momento você viu chegar no mercado editorial brasileiro... publicações que se preocupavam realmente com a coisa mais específica da edição. Obviamente, não que o Info não se preocupasse, né? Mas que tivesse mais essa visão voltada para esse público que somos nós, os editores. O que aconteceu a partir daí? Quando começou a surgir essa coisa, né, e todo mundo querendo saber de informação disso, todo mundo lá mandando vir revista lá de fora, a revista mais pedida era a DV, né, a DV Magazine, e eu assinava, obviamente, eu assinei desde dos primeiros números, né? Eu tinha a coleção inteira dela. E aí começou essa coisa das revistas de informática no Brasil. E, particularmente, uma das revistas que tinha surgido naquela época, naturalmente tinha uma aproximação com essa área, que era a Macmania. A Macmania foi a primeira revista criada pelo Einar Maraci, com o Tony DeMarco, uma revista criada em São Paulo, mais ou menos, se eu não me engano, também em 93, e eles liam meus artigos no Info Etc. Aí o Einar um dia me ligou e falou, olha, aqui é o Einar, eu sou o editor da Macmania, eu queria que você escrevesse para mim, aqui pra gente, sobre vídeo digital, não sei o que e tal. Não existia Final Cut, não existia nada, mas existia Premiere, existia alguns outros programas. O Avid era uma coisa do outro mundo, né, que era muito caro, mas existiam coisas que já estavam próximas do usuário, nós, pobres mortais, né? Enfim. E aí eu comecei a escrever. Eu também, imediatamente, amei de paixão, né, a área de motion graphics, que veio através de uma outra ferramenta importante, que a Adobe também comprou, né? Não era deles, e a Adobe também comprou, que foi o After Effects. O After Effects era de uma empresa chamada Cosa, assim, uma empresa de fundo de quintal, de uns malucos. Assim, o software era incrível, era genial. Permitia fazer o que só sistemas de Silicon Graphics poderosíssimos conseguiam fazer, né? Que era a composição de imagem em movimento. E aí eu também comecei a estudar pra cacete, né? Motion Graphics, e escrever também sobre isso. Então eu fiquei estudando e escrevendo sobre
edição não linear de vídeo digital e motion graphics. Continuei, então, a escrever pela Macmania durante um tempo grande, até que, de repente, eu recebo um convite para escrever a coisa mais absurda que aconteceu comigo, né? A revista da Sociedade de Engenharia de Televisão do Brasil. Que era a 7, né? 7, a revista da 7. Famosa 7. Então, veja bem, eu não sou engenheiro de televisão. Eu nunca fui. Mas os caras tiveram que me chamar porque os engenheiros de televisão não conheciam absolutamente nada de software. Isso era um mundo ameaçador para eles. Então, ninguém sabia de nada, zero. Assim, e aí eu comecei a escrevi muito para a revista da 7, e não só escrevi, como cobri NAB. Assim, eles me mandaram para a NAB, né, naquele tempo de vacas gordas, por 3 anos seguidos, 96, 97 e 98. Eu ia com a equipe, eu não tinha despesa, eles não me pagavam nada, né, era um acordo que eu tinha, era meu interesse também, obviamente. Ficava lá naqueles hotéis de Las Vegas maravilhosos e minha tarefa era mapear a feira e ver tudo que estava surgindo de vídeo digital, coisa desktop vídeo, né? Tudo que era de desktop vídeo era comigo. E muito provavelmente, João, você ganhou matéria de capa, né? Para uma cobertura desse nível de fazer NAB, eu imagino que eles tenham dado para você a capa das eu tive várias capas da revista da 7. Eu tive várias capas. Mas nessa época, quando a gente saía da NAB, tinha uma equipe de redatores. E aí depois saía uma edição especial, grossa, com todos... E isso era bom para a 7, porque a 7 tinha anunciante, né, desses produtos. Então, quando tinha revista assim, de edição de NAB, eles podiam gastar bastante, porque tinha muito anunciante. Por isso que a gente conseguia ir, né, para a NAB e tal. E aí, então, foi aí que eu me lembro, na primeira NAB que eu fui, a Apple adotava o lema "QuickTime is everywhere". E assim, nessa época, começou particularmente a haver aquele momento crucial na história da Apple, que tem a ver também com uma decisão estratégica da Avid. A Apple estava declinante naquele período do início dos anos 90. O Windows PC estava tendo muita força e a Apple parecia meio assim, meio perdida. O Steve Jobs, vocês sabem, tinha sido afastado, né? Exatamente ali naquele período, a Avid toma uma decisão de sair da plataforma Apple. Eles queriam mais investimento e os investidores não queriam esse casamento com a Apple, que alguns achavam que ia falir, né? Olha só, né? Você vê como é que são as coisas. E aí, foi exatamente nesse contexto que o Steve Jobs voltou, e quando o Steve Jobs voltou, ele voltou com o Final Cut Pro debaixo do braço, praticamente. E os novos Macs, né? Os iMacs, toda a revolução digital, né? Exatamente. Com os FireWires e toda aquela coisa. Exatamente, o iMac DV, né? O iMac DV era exatamente o iMac para desktop vídeo. Por quê? Porque ele era o primeiro computador que tinha uma porta FireWire 400 ainda. E aí, bicho, aí deslanchou tudo, mil revistas e matérias. Aí nisso, meu amigo, as coisas estavam já explodindo, né? Então, eu estava fazendo muita coisa para a 7, muita coisa para a Macmania. Aí, com o surgimento do Final Cut... Você continuava no Globo ainda? Continuei no Globo também. Eu praticamente fiquei no Globo até o início dos anos 2000. Assim, eu escrevia menos, né? Menos, mas... Pô, uns 20 anos aí escrevendo, hein? Olha, eu escrevi com regularidade em revista de 93, assim, mais ou menos. 93, né? 93. De 93. 84 foi a faculdade que você terminou, né? Você começou a escrever em 93. Aí... Foi mais ou menos 20 anos, porque eu fui de 93 mais ou menos até 2013 escrevendo, sem parar. Porque primeiro foi o Info Etc., depois a Macmania, depois a revista da 7. Aí a Macmania seguiu firme e forte com o Final Cut na ponta, né? Então, assim, eu resenhei todas as versões do Final Cut Pro para a Macmania e depois
para Mac+. Aliás, uma curiosidade muito legal aqui do nosso podcast é que a gente já falou em off aqui, né, João? A gente até tinha pensado em trazer o Brito pra cá, acabou que a gente achou melhor fazer um outro episódio sobre isso, mas o Daniel Brito, que é o nosso designer, quem criou o logo do Sala, toda a identidade visual, cuida do site até hoje, e todas essas capinhas maravilhosas que vocês veem aí dos episódios, a galera sempre tá curtindo. Ele trabalhou na Mac Mania, a maior parte do tempo ele passou na Mac Mania, diagramando tudo, a revista e tal, e depois ele desenvolveu, justamente nessa transição pra Mac+, inclusive o logo da Mac+, é dele, o nome, se eu não me engano, foi ele que ajudou a criar, ou a ideia dele, alguma coisa do tipo. E foi curioso, porque quando a gente cruzou aqui as informações, rolou esse momento nostalgia aí de... Que ano que foi isso que virou pro Mac+? Foi ali nos anos 2000 mesmo? Olha, se eu não me engano, eu acho que isso foi lá para 2006, por aí, 2008, entendeu? Uma coisa assim. Porque o que aconteceu? A Mac Mania era uma coisa um pouco romântica, assim, era uma proposta um pouco romântica de dois doidos, né? O Einar Marassi e o Tony DeMarco. Sim, e eles tocavam aquilo de uma forma totalmente romântica mesmo, assim, aquela coisa daquele assombro com a tecnologia da Apple, né? O Steve Jobs, aquela aura toda de uma empresa que é muito mais do que uma empresa de informática, né? Assim, é uma empresa que pensa um mundo diferente, né? Think different, né? Então, eles eram, assim, a alma dessa coisa. E aí, acho que eles não tinham muito talento para comercial. E também, a verdade é que também Macintosh, naquela época, especialmente, era uma coisa, assim, mais para um público mais restrito, né? Era inacessível. Tava começando a popularizar, né? Foi o começo da popularização. E aí começaram as revistas de PC, cara, começaram a vender muito mais, né? Então, sim, o mercado editorial, você ia numa banca de jornal, tinha 300 milhões de revistas de PC, né? E tinha aquela revista de Mac, né? A única. E essas revistas de PC falavam sobre edição também? Falavam, mas era uma perspectiva muito tecnicista e uns programas, assim, às vezes meio chatos, a linguagem mais pesada, as pessoas não sabiam escrever. Eu mesmo, quando comecei a escrever, não sabia escrever, mas eu aprendi. Já essas outras revistas, a maior parte, eu diria, inclusive, a maior parte dos artigos de desktop video, como não tinha gente capaz de escrever, eram todas traduzidas. E aí fica aquela coisa de revista americana traduzida, às vezes mal traduzido. Então, os textos eram ruins, era uma coisa editorialmente ruim, assim, de segundo escalão, entendeu? Então, até aquele momento, então, era essa coisa. Só que aí o Einar e o Tony não conseguiram tocar a coisa comercialmente falando, e aí eles abriram espaço para Mac+, entendeu? O Einar continuou como editor geral, mas toda a estrutura, né, ficou com pessoas que colaboravam com ele e que assumiram, vamos dizer assim, todas as funções principais, né, e a responsabilidade de tocar a revista. E a Mac+ foi um sucesso editorial, porque ficou mais uns 10 anos, pelo menos. Cara, eu lembro de ter aprendido a mexer no Finder, no macOS, né, que antigamente era... Não era macOS, né? Como é que era mesmo? OS X, né? OS, sei lá. Enfim, os sistemas operacionais da Apple. Eu lembro que eu aprendi a mexer por conta dessas revistas, cara. Por conta da Mac+. Eu lembro, assim, tenho essa recordação de comprar a revista, porque eu lembro que eu entrei nas produtoras em 2005, 2006, e eu não manjava tudo E assim, não tinha. É que é difícil a gente imaginar esse cenário, os ouvintes mais novos principalmente, mas assim, era um mundo sem YouTube. A informação era muito escassa, né? Era difícil. Sem YouTube, sem internet, pois é. Sem até internet. Os fóruns que vieram depois, que são sensacionais, a gente não tinha. Você pegava uma revista dessa, vinha tudo compilado, tudo passado a limpo pra você. Eu lembro de grifar, de aprender macete, de atalho pra mudar... sabe, aquela coisa Command N pra uma janela nova, Command W pra fechar, tudo isso eu aprendi em revista, cara. Era um outro mundo, né? Muito louco. Eu tenho até hoje os bolos aqui de Mac+, até mandei umas fotos pro João, né, João, dos artigos dele que eu encontrei aqui, já na transição, já mais pra frente, né, a transição do Final Cut 7 pro 10, mas tem ali ainda as matérias do João. Legal. Olha, gente, eu calculo que eu escrevi só pra Mac Mania e pra Mac+, mais de 100 artigos, mais de 100.
Uau! Assim, para uma revista mensal. E olha, eu demorava para escrever esses artigos. Esses artigos davam um trabalho ferrado, porque era trabalho de pesquisa em cima do software, de documentação, experimentar, entendeu? E eu fazia com muito cuidado, assim, uma dedicação absurda. Eu ficava, às vezes, sem brincadeira, eu ficava, às vezes, 2, 3 semanas fazendo um artigo, entendeu? Gastando horas e horas e horas do meu dia. Assim, aquilo não se pagava, eu ganhava uma merreca, entendeu? Às vezes eu nem ganhava. Assim. Não, e era difícil você conseguir informação também, né? Porque você era a fonte primária ali, os que escreviam sobre isso, né? Hoje, às vezes você vai, sei lá, tem muitos sites, blogs, que eu mesmo, inclusive na época ali, 2006, 2007, 2008, na verdade, eu estreiei um blog meu para falar sobre edição e eu, enfim, ficava catando de vários sites e tal, e resumia e tal. Era uma coisa meio requentada ali, né, dos fóruns e tal. Mas ali naquele tempo todo ali era você que ia na NAB e trazia informação, né? Exatamente. É muito louco isso. Agora, eu queria dar uma puxada. O Porto tá quietinho, a gente já falou pra caramba com o João. Eu queria puxar um pouquinho do Porto. Agora que o Porto, ele teve... Por que a gente trouxe o Porto pra esse episódio? O Porto, ele já escreveu também, né, Porto? Era revista ou era site? E você já fala. E teve também o Digital Media Center, você que criou, que foi um fórum muito importante, né, de discussões. Eu queria entrar nessa questão dos fóruns também. Nessa época toda que o João Velho falou aí, o que você estava fazendo, Porto? Puta, coincidentemente eu estava no mesmo caminho, mas não escrevendo, né? Nessa época eu ainda era muito novo, mas eu também ganhei esse livro do Guilherme. Eu trabalhei com o Fadiga, a época que ele saiu do Rio, veio para São Paulo, eu era o parceiro dele, né? Ele era a parte comercial, eu era a parte técnica da Crosspoint aqui em São Paulo. Então, é engraçado que a gente não se conhece, mas as trajetórias são muito parecidas aí, os lugares, as pessoas, os temas. Cheguei a editar alguma coisa em linear, cheguei a não editar efetivamente, mas cheguei a brincar um pouquinho de moviola, né? Tem uma pessoa muito próxima a mim que editou em moviola há muitos anos, então, né, cheguei a ficar babando ali do lado muitas vezes, e realmente é um processo muito mais gostoso, muito mais artesanal, mais artístico do que na ilha. Na ilha é pauleira mesmo. Eu também, né, era muito entusiasta, também sofri bastante com essa escassez de informação, e aí já me empolguei mais pro lado eletrônico da coisa, né? Comecei a escrever e a debater mais, né, nos BBS, né, que eram os precursores dos fóruns e os precursores das salas de bate-papo. Tenho assim sempre tive muito dividido entre a tecnologia e a parte artística, né? Então, meu pai era jornalista, talvez por isso que eu goste um pouco de escrever, mas não é uma coisa que eu tenho certeza que eu sei fazer, né? Eu faço admitido que eu sou, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Não faço tanto agora, talvez, mais por falta de tempo e por falta de inspiração, né? O Digital Media Center está meio abandonado, não estou conseguindo me dedicar a ele. Ele está vivo ainda, mas, né, os textos são muito antigos. Tem muitos textos que são de base, né? Então, por exemplo, são textos bem para você, não é uma notícia, né? É mais uma coisa explicando um conceito. Então, o cara que quiser dar uma passeada vai achar coisa interessante, principalmente dessa transição do analógico pro digital, né? Não, porque eu fiquei curioso, porque eu lembro também na época ali, isso já 2007, 2008, quando a gente se conheceu, né? Que eu conheci o teu Digital Media Center e tal, e eu pesquisava muito lá, e tinha umas coisas muito legais. E eu queria tentar fazer esse paralelo aí, esse cruzamento com o João também, para saber como é que foi isso, João. Porque hoje você é muito envolvido ainda em um monte de grupos, né? Inclusive a gente se conheceu por conta de grupos de internet, de edição, mas quando é que começou a surgir para você os fóruns, onde você pôde beber um pouco mais, assim? Porque até então você era o cara que ditava ali, né? Bebia na fonte, lia o manual, se metia no rolê, ia na NAB e escrevia, trazia informação
reportava e dava opinião, né? De repente você começou a cruzar com outras opiniões. Como é que foi esse processo? Uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar é o nosso amigo Alfredo Barros, que não está aqui, né? Que ele criou uma lista também muito famosa, que é a Final Cut BR. Que era um grupo do Yahoo, era um grupo de e-mail, não era assim que funcionava? Era um grupo de discussão por e-mail. Exatamente. Então, esse grupo começou a juntar mais gente ali conversando sobre, especialmente o Final Cut, obviamente, a plataforma Mac, toda essa área aí dos programas de vídeo, né, compõem, vamos dizer, essa ecologia em torno do Final Cut Pro, né, que compunham, né, na época. E, assim, gradativamente a gente viu, com a internet ficando mais, vamos dizer assim, parecida com a cara que ela tem hoje, né? A gente viu começar a aparecer mais espaço para a discussão de vídeo digital, né, na internet. E aí isso a gente pode meio que trazer também, generalizar como um todo, né, assim, para essa dinâmica de substituição das publicações impressas por publicações eletrônicas, via internet, etc., né? Os blogs, etc., os sites. Naquela época também as listas, né? Os BBS era uma coisa um pouco mais difícil, porque ainda era mais no começo da internet, né, e tal. Mas quando a coisa foi ficando mais parecida mesmo, com páginas com tecnologias mais modernas, né, e etc., isso foi vindo, entendeu? E aí realmente teve uma época que essa coisa começou a ficar realmente bem mais forte. E a parte de informação de vídeo digital, de edição não linear e etc. E veja, gente, a gente está falando de edição, né? É interessante falar porque isso tem a ver um pouco com a descoberta de uma época, né? A descoberta nessa época era uma descoberta tecnológica, entendeu? Tudo isso que a gente está dizendo, né, que tem a ver com esse universo de revistas de informática, etc., tem a ver com esse despertar mesmo de todos os profissionais de audiovisual para uma coisa diferente que era uma virada tecnológica. Então, a discussão toda não era sobre a montagem do ponto de vista da linguagem, né? A edição, não sei o quê. A discussão toda era discussão... Era tecnologia mesmo, em tecnologia mesmo. A transição. E eu tenho uma dúvida, João. Vocês, os fóruns hoje em dia, eu pelo menos quando eu penso em fórum, eu penso muito num bate-papo, numa discussão em relação a resolver problemas ou em relação a entender e aprender um determinado software. Mas quando a gente olha as revistas, muitas vezes, e os blogs até, muitas vezes você tem uma coisa até mais filosófica. Você vai discutir conceitos mais amplos que não necessariamente tem a ver com um software específico. Você sentia que isso acontecia nos fóruns também? Eu não tenho esse detalhe, eu não tenho essa informação. Você tem essas coisas de pensar, essas coisas das pessoas se aprofundarem mais na filosofia, como eventualmente pode acontecer num blog, como pode acontecer numa revista? Como é que você sente isso? Não, olha só, tudo depende do espaço que você tem ali e quem é que está ocupando esse espaço, né? Se tem pessoas inteligentes, assim, pessoas com bagagem suficiente para expandir, vamos dizer, o foco de uma questão, a coisa rola. Mas o que é importante a gente perceber é que houve também, então, nesse caso, uma nova ruptura, né? Que foi a transição de toda essa base de discussão em que era muito mais difícil qualquer um ter voz, né, que era o mundo das revistas impressas, para o mundo da internet. Então, muito mais gente começou a escrever e produzir informação sobre essa área. E isso se concentrou basicamente em alguns sites de internet que funcionavam como uma espécie de portais de tecnologia da área de vídeo digital e de audiovisual, né? E foram vários, tá? Assim, eu poderia citar vários deles, assim, DMN, tinha também, não sei se você se lembra, o Digital Media Net, né? Vários outros, assim, o Creative Cow, lembra do Creative Cow? Creative Cow, que está por aí até hoje. Lembro, esse eu lembro. Então, esses lugares começaram a concentrar informação. E, ao mesmo tempo, começou a surgir o fenômeno dos blogs.
Um cara que é um blogueiro incrível, que eu admiro até hoje, é o Oliver Peters. Ele tem um blog incrível de edição, o cara é montador mesmo. Ele, na fase final da DV Magazine, ele era o cara que escrevia tudo para a DV Magazine. Escreve bem pra cacete. E inclusive um cara com uma pegada filosófica, eu diria. Assim. Ele tem vários artigos que ele vai além da parte mais assim técnica, né, vamos dizer assim. E a coisa então foi nesse caminho, né? E isso foi mais ou menos no período em que a Mac+ foi se desenvolvendo, até que chegou um ponto, né, quando deu ali mais ou menos a época do Final Cut Pro X e um pouquinho mais adiante, que a imprensa brasileira de revista de informática, quer dizer, essa indústria aí de revista de informática no Brasil estava já com a língua de fora. Não só de informática, né? Hoje em dia você vai numa banca, não tem mais revista para vender, né? É bala e biscoito você tem na banca hoje em dia. E carregador de celular. Porra, cara, era impressionante a quantidade de revistas e de repente foi caindo. E eu acompanhei esse fenômeno, né, da perda de capacidade financeira da Mac+, né? Assim, o Miranda, que era o editor, ele levava aquilo ali praticamente sozinho. Teve uma época que, sem sacanagem, ele editava a Mac+ sozinho, ele traduzia tudo, ele escrevia tudo, e eu passei a trabalhar para a Mac+ de graça. Entendeu? Não recebia nada. E era só no amor mesmo. Mas eu mantive a regularidade de fazer uma grande matéria de capa com o upgrade, pelo menos os major upgrades do Final Cut Pro, até o final. E eu ingressei, a primeira versão do Final Cut Pro X, eu resenhei para a Mac+. Né? E aí a Mac+ estava já meio que no bagaço. Aí o que aconteceu? Eu, ao mesmo tempo, tive a ideia e fiz um blog, né? E aí fiz o Vídeo Guru com o Paulo de Andrade. Pois é, engraçado. Desculpa te cortar, João. O Vídeo Guru, então, ele tava ali naquela transição do Final Cut 7 pro 10, ali em 2011. Eu sempre tive a percepção de que o Vídeo Guru era muito anterior, sabia? Porque eu aprendi muito, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu passei de biologia para cinema, eu fiz cinema, eu trabalhei com produção, assistência de produção no curso de cinema, e aí depois eu comecei a me interessar por edição, e o Vídeo Guru, o seu blog, foi o que me salvou muitas vezes, e na minha cabeça ele era muito anterior a essa transição do Final Cut 7 para o 10. Que engraçado isso. O Vídeo Guru surge exatamente dessa percepção da exaustão do meu espaço de escrever na mídia impressa. Quando eu percebi que eu não ia ter mais condições de ter regularidade para manter essa atividade que eu gostava tanto, né? Porque, inclusive, eu conheci os desenvolvedores de software, eles me mandaram os softwares gratuitamente, né? Versão de avaliação. Então, eu meio que era financiado pela minha atividade de escrever, você está entendendo? Eu não ganhava tanto para escrever os artigos, mas eu ganhava os softwares. Já tinha os programas ali, muito bom. Os caras me mandavam os programas e eu ficava com os programas. A minha responsabilidade era fazer um artigo, mandar para os caras e dizer, tá aqui, escrevi, tá aqui na revista, não sei o que lá. Então, quando a Mac+ começou a cair, eu pensei, cacete, eu tenho que ter um espaço para fazer isso. Porque eu ainda estava investindo muito nessa área, vamos dizer. E aí, então, veio o Vídeo Guru. E no Vídeo Guru, foram novamente ali, eu e o Paulo escrevemos, no total, em 4 anos, mais ou menos, uns 500 artigos. Pois é, e os artigos são muito aprofundados. O site continua no ar, né, João? Eu estava até olhando um dia desse. E é a coisa da coisa escrita, realmente, dos blogs, que eu acho que falta um pouquinho no acesso que a gente tem como editor, eu penso, em vídeo de YouTube, por exemplo. Você pode aprender operando software, mas você não tem o nível de aprofundamento, de reflexão. É o que eu sinto muita falta dessas revistas. E não só de informática, de vídeo, de edição. Eu tava esses dias mesmo aqui, bolando uma viagem aqui pra, né, pós-pandemia, quando as coisas passarem e tal. E, cara, não tem mais aquela coisa de... Enfim, você pega uma informação aqui, um blog ali, outra coisa aqui... Antigamente você tinha uma revista, revista especial do destino tal, né? Ou do software tal. Então uma revista... o inverso do que era antes, né? Antes você tinha uma escassez de informação e agora você tem uma overdose de informação. Então dá mais trabalho você filtrar o que te interessa, compilar, o que presta,
do que propriamente encontrar. Não, você resumiu, a coisa certa. você resumiu. Eu acho que o que fala é isso. Não, resumiu perfeitamente. O que eu sinto falta hoje é isso, dessa compilação. De alguém que vai lá e fala, olha, tá aqui, por exemplo, era 4 rodas, eu sempre gostei bastante. Era aquilo lá, ainda existe, eu acho, mas, muito fininha e é aquela coisa, vai varzeando, né? Todas as revistas, super interessante. O Lance também no jornal que eu gostava muito e, cara, caiu demais, assim, porque, enfim, né, os modelos... não são mais extensos. Né, então, os textinhos, sabe, você vê que a gente é mais fraca antes escrevendo. Você pagava e tinha menos concorrência, né? Hoje você não paga, mas por isso porque tem uma abundância enorme de informação. Mas como chegar num custo, formato, né? que a gente consiga ter esses produtos para consumir, né, cara? Porque era muito legal. E eu vou dizer para vocês, olha só, tudo, e para você produzir informação de qualidade, você precisa ter 2 coisas. Alguém que saiba produzir e alguém que, de alguma forma, crie condições para essa pessoa produzir de uma forma minimamente justa, né? Ou seja... Consiga viver daquilo, né? Tendo algum retorno por isso, né? Então, assim, o que acontece é que, nesse momento de explosão da tecnologia, especialmente lá fora, existia recurso para bancar esses sites, entendeu? Isso dava... Tinha publicidade, né? Eu montei o portal com o intuito dele se autopagar e pagar por essas minhas horas que eu me dedicava escrevendo. Esse foi o intuito de montar o fórum. Exatamente. Só que aí o que aconteceu? Aqui no Brasil, nós temos uma mentalidade muito tacanha da área de vídeo, né? Assim, tudo tem que ser de graça. Os brasileiros, entendeu? Os brasileiros, né? Os donos de firmas que importam equipamentos, não sei o que lá, eles têm uma visão muito curta, muito curta. Eles acham que tudo isso é perda de dinheiro, entendeu? Você investir nisso, propaganda para isso. Então, o que acontece? Não há propriamente... Até o Tela Viva mesmo, né? O site Tela Viva, que era a revista, né? Cara, era muito legal a Tela Viva também, bem lembrado. Então, a Tela Viva, eles tiveram muita dificuldade, porque eu me lembro das brigas do diretor da Tela Viva para conseguir dinheiro desses caras, para bancar a revista. A Sete mesmo tinha dificuldade. A Sete também era bancada por anúncio, entendeu? Então... Não, e imprimir a revista não era um negócio fácil e nem barato, né? Essa que é a questão também, né? Não, então, mas eu fico... essa questão da mídia em si, legal. Tem o romantismo da revista, adoraria voltar nesse tempo. A gente sabe que não é mais viável. Mas o que eu sinto é que hoje tá tudo raso, mesmo os grandes portais, saca? Você entra lá numa matéria e você fala, agora eu vou sentar aqui e vou entender tudo sobre esse negócio. Cara, tem 3 parágrafos e você ficou na superficialidade do negócio. Acabou, é só uma notícia, acaba sendo notícia. É porque o cara fatura por amostragem, né? Então, você quer uma matéria um pouco melhor, mais aprofundada, você tem que ficar mudando página. O cara faz em 8 páginas, que é para ele multiplicar a visibilidade das propagandas dele por 8. Então você lê 2 parágrafos, abre mais uma página, vem uma leva nova de publicidade, aí você lê mais 2, 3 parágrafos, é assim que o cara fatura hoje. Eu tenho uma tese sobre isso que eu vou completar agora, né? Então, assim, o que aconteceu? Essa falta de recursos para anunciar no Brasil impediu que qualquer coisa nessa área florescesse um pouco mais, não só na mídia impressa, como também no mundo digital. Provavelmente, o que o Videoguru teve de dificuldades, o Porto teve com o fórum, entendeu? Ou seja, a gente não tinha anunciante para bancar o nosso trabalho. Eu e o Paulo trabalhávamos pra cacete, demorávamos às vezes dias e dias para um único artigozinho, entendeu? E a gente não conseguia ganhar nada. Então isso durou durante 4 anos, a gente conseguiu segurar, a gente gostava de fazer, mas depois de 4 anos a gente percebeu que não dava mais. E aí, não só nós tivemos que parar, como eu comecei a notar que isso foi uma coisa mundial, tá certo? Todos esses blogs especializados e esses grandes portais, eles foram perdendo anunciante e tiveram também que ou parar ou reduzir muito. Como, por exemplo, o FCPco, que é um site maravilhoso, né? Cara, esse eu bebi, viu? Esse eu bebi. Esse aí eu consumi pra caramba. Muito bom. Qual foi o último movimento de transição? Essa informação foi pro YouTube. Aí foi a morte, entendeu? Porque, quer dizer, a morte e o renascimento para uma outra coisa que a gente não sabe ainda dizer
se é pior ou melhor. Porque na verdade as pessoas têm ou preguiça ou falta de tempo de ler, e muitas vezes ver um vídeo de uma coisa que você ia ler um texto é mais objetivo, né? E ele já te entrega alguma coisa mais prática ali, né? Que você possa resolver rapidinho e mas você tá satisfeito. eu até hoje não vi nada num nível editorial, porque também são pessoas, assim como a gente faz o Sala aqui e tal, você fala, hoje tem o Sala de Edição podcast, é legal, só que assim, cara, ali nessas revistas, você tinha toda uma pesquisa, você tinha todo um... Entendeu? Sala a gente se reúne aqui, bate um papo, às vezes a gente pesquisa um pouco mais sobre determinado assunto, mas traz gente que saiba do assunto, mas essa coisa de, sabe, de trazer a informação compilada, de ensinar mesmo, você consumir era conteúdo denso que vinha, né, de se aprofundar e de filosofar sobre as coisas, né? De pensar não só na coisa prática. Mas era um conceito diferente, né, Rafa? Porque antigamente, como não tinha muita informação, a informação que tinha, você tinha que aproveitar o máximo dela. Então, quer dizer, se a Macmania fizesse uma revista de 200 páginas, você ia ler as 200 páginas. E no final dela, tinha revista que tinha 30 páginas e a galera lia as 30 páginas. Quando você tem oferta, fica mais complicado, porque aí é onde os caras começam a não se sustentarem mais. Ou porque acaba ficando muito caro, né? Porque você tem poucos anunciantes, aí você não consegue fazer muitos textos, muitas matérias, porque também você não consegue imprimir muitas páginas e vai virando uma bola de neve ao inverso, né? A bola de neve vai reduzindo, vira um nada. Eu me lamento por essa superficialidade toda, assim, em todos os assuntos que eu gosto de diversos assuntos, mas outro dia mesmo eu falei pra minha esposa, poxa, já gostei, tem épocas que eu consumo mais futebol, épocas que eu consumo menos, mas era legal quando eu, sei lá, hoje em dia você, entre vários sites diferentes, é tudo a mesma coisa, vai falar o placar do jogo, quem fez o gol, ou o cara que fez alguma coisa, que foi expulso, tudo igual. Você pegava o lance antigamente que tinha um calhamaço, o cara ia no vestiário, o cara investigava sei lá o que, o Juca Kfouri, com a placar. Você fala, cara, não consigo mais consumir isso, cara, não consigo mais. Nem que eu quiser pagar, eu não tenho. Eu fico pensando aqui, um exemplo, não sei se vocês acompanham o blog do Frame.io, o Frame.io que é a plataforma como é que eu vou dizer, de compartilhamento, de gestão de conteúdo, em que você manda para os seus clientes e você tem feedback e tal. E eles fazem alguma coisa que eu acho que tem um paralelo um pouco aí com o Vídeo Guru, de fazer textos mais aprofundados. E, obviamente, é uma empresa que está bancando isso, mas eu fico pensando se isso não é uma opção. Até perguntar para o João o que ele acha disso, porque, obviamente, eles estão ali, é uma propaganda para eles, porque as pessoas estão entrando no site deles e estão falando do nome Frame.io, mas eu sei que os conteúdos são os mais genéricos possíveis. Eles não estão falando só de nuvem, eles não estão falando só de compartilhamento de mídia com cliente, etc. Então você entra lá, você vai saber sobre codec, você vai saber... Quando eu comecei, o Digital Media Center, na verdade, ele começou numa parceria com uma pessoa que tinha o domínio da Avid aqui no Brasil. Então tinha o avid.com.br. Ela falou, olha, eu tenho esse domínio aqui, eu queria fazer um negócio legal. E nessa época eu já já dava suporte, não trabalhava diretamente com eles, mas já dava suporte, já dava consultoria. E aí eu fiz justamente isso. A Avid não tinha uma presença aqui no Brasil, o fórum nasceu, né, chamava avid.com.br, então as pessoas automaticamente acessavam por conta da marca, e a gente só falava de Avid, obviamente, né? Não dava para falar de Final Cut dentro do fórum da Avid. Então, a gente acabou virando uma mídia espontânea para eles, mas para mim, que trabalhava com Avid, fazia todo sentido promover a marca, né? Aí, quando eles tiveram uma presença aqui no Brasil, eles solicitaram o nome. E aí a gente, obviamente, prontamente devolvemos o nome. Por um tempo virou avidbr.com.br. E aí, quando o Final Cut começou a tomar o seu espaço e outros softwares, né, começaram a querer uma fatia desse bolo, a gente falou, olha, não faz sentido agora a gente falar só de Avid, a gente tem que falar dos outros. E aí foi quando a gente abriu e transformou no Digital Media Center. Mas nos primórdios era justamente isso, era tentar criar um espaço para divulgar a marca e fazer a pessoa ir buscar informações lá e ver que a marca, né, não é só... Até porque
muita gente ainda não falava inglês nessa época e o site deles tinha algumas coisas, mas era bem limitado também. Então era bem difícil, mesmo já com a internet, era bem difícil achar bons textos em português. O conceito principal, na verdade, era trazer em português coisas, né, que o cara não tinha condição de buscar lá fora. Muitas vezes eu até lia textos interessantes e falava, pô, isso aqui era legal trazer para o português. E reescrevia, não fazia uma tradução, né? Reescrevia o texto, meio que baseado no que eu tinha lido do texto de fora. Até porque o intuito era justamente esse, era trazer aquela informação para o cara que não sabia falar inglês, né? Eu acho o seguinte, gente boa para escrever, assim, não tem muita, mas se tiver espaço, tem como produzir, entendeu? Essas informações, não só aqui como lá fora. Assim, o problema é que há um movimento mesmo de mudança de comportamento das pessoas, não só na maneira como elas produzem e consomem informação. Então, assim, eu temo que um pouco isso tudo possa estar indo no caminho de uma diluição maior e o texto impresso, que é normalmente uma base importante para informações mais seguras, mais detalhadas, como o Rafa diz, né? Informações assim mais fartas, né? Uma certa qualidade, né? De profundidade assim, na abordagem das coisas, isso meio que fica sem espaço. Pois é, essa é a minha dúvida, porque vamos supor que a gente acha um meio de produzir isso e as pessoas consigam, como você disse, né, ser remunerado por isso e conseguir minimamente oferecer algumas horas do dia, da semana, para que algo desse tipo aconteça. Será que vai haver esse consumo, né? Ou será que a gente já caiu mesmo como sociedade nesse buraco da superficialidade, do imediatismo, de tudo? Eu não consigo consumir nada que tenha mais de 10 linhas e que, sabe, me tome mais de 15 segundos. Eu acho que a gente pode puxar até para a nossa área, levantar a pergunta, será que nós editores gostamos de ler? Será que a gente está disposto a consumir conteúdo dessa forma? Aí eu acho que a gente pode puxar então, mas gente. É uma questão também, por exemplo, olha, se você considerar que o Sala é uma fonte de informação, alguém senta e fica ouvindo o Sala parado? Não, você está sempre fazendo alguma coisa. Tem gente que ouve o Sala, já vi vários relatos aí, galera ouve o Sala lavando louça, eu ouço o Sala no carro, né? Eu só ouço o Sala no carro. Então, quer dizer, não dá para ler no carro. É por isso que a mídia impressa ou a mídia, o texto escrito está perdendo um pouco a vez, porque não tem mais esse tempo. Não é como antigamente que você pegava o jornal, sentava, põe sua xícara de café do lado e ficava lá, né, desfrutando o jornal. Assim, quem tem menos de 40 anos jamais fez isso na vida. Tá aí uma coisa que eu fiz por um tempo, durante a faculdade. Eu tinha ali, eu gastava 1 hora por dia no meu café da manhã, pegava o jornal, eu lia, era coisa assim, era cotidiano, cidade, sei lá qual era o caderno, e esporte, né, era caderno de cultura, cidade, esporte. E, cara, que delícia ler aquilo, escolher. Isso não tem mais, cara. Você pega, é isso que eu falei, você pega esses aplicativos aí, é tudo mais do mesmo, com 10 linhas cada um. Olha a ideia aqui, hein, João, que tal o Vídeo Guru em formato audiobook? Que tal a gente pensar rapaz, essa coisa aí sim, de uma... Né, de repente os textos juntar a mídia do áudio, né, tirar o escrito e publicar ele. Tem as duas opções. Se o cara quiser ouvir lido, né, no áudio, ele lê. Se ele quer sentar para ler, ele lê. Já tem vários sites que são assim, né? Você tem o texto e embaixo você tem ouça esse texto. Você clica lá e ouve. Já vi vários textos, vários sites que tem esse esquema. Dependendo do site, dá mais trabalho ser ouvido que ler, né? Porque tão pouca coisa. Mas eu fico imaginando um vídeo guru da vida, que seria legal mesmo, ou coisas do tipo, né? Imagina se a gente tivesse um conteúdo, uma Mac+ sendo produzida e podendo ouvir ela, por exemplo, né? Mas enfim, tudo isso ainda tem um custo, que a questão é essa, né? Porque o pessoal gosta do podcast, fala e tem feito sucesso, como o próprio Porto falou,
Mas a verdade é que a gente aqui tá na mesma situação em que o João Velho esteve por muito tempo ali na finaleira do Mac+. A gente não ganha nada por isso, né? Basicamente, assim, a gente tem aí incríveis ajudas de alguns patrocinadores aqui do Sala e de apoiadores do Sala VIP, que basicamente pagam as contas, né? Então acho que ainda é um problema, não só para o Sala e para o Videoguru, mas para outras ideias desse tipo de produzir. Continua tendo esse problema. Então, mas imagina um movimento, por exemplo, você tocou a bola pro João. A gente sabe o trabalho que você tem para fazer o Sala. Imagina esse trabalho vezes 4, vezes 5, vezes 6. Tudo bem, são produtos menores, mas o trabalho que dá publicar, fazer capa, colocar no line-up lá, porque produzir não é só gravar e editar, né? Exato. Você tem que multiplicar esse trabalho aí por 4, 5. Alguém consegue fazer isso sem renda, com uma renda pequena e ainda né, só por prazer? Não dá. Na pandemia talvez, mas depois que a vida voltar, né, ao novo normal, já era. Isso, assim, ocupa tempo, né? Fazer bem feito, escrever um bom artigo, entendeu? Fazer qualquer coisa desse tipo, isso implica em tempo para você pesquisar, se preparar, né? Não é só a hora de você fazer o artigo. Não, pesquisa pra caramba, tem que visitar, criar relacionamento, até que no Sala. Até definir pauta. Definir pauta muitas vezes é mais difícil até do que produzir, falar o que faz sentido. A gente fica horas, eu e o Marcelo, e liga pro João, e vê, João, a gente tá com essa ideia, o que você acha? Aí o João conta a história dele mais detalhada, aí, pode dar um bom programa, tá, vamos. Aí sento eu e o Marcelo, faz uma pauta, escreve os tópicos, não sei o que, marca a ligação, é uma trabalheira, enfim, é uma trabalheira que no fim das contas inviabiliza, né, o modelo econômico da coisa, pela falta do consumo, né? Eu acho que a gente vai ter que embarcar realmente num caminho em que a gente vá mais em direção, sei lá, aquilo que o podcast já foi em relação ao blog, né? Vocês hoje, de certa forma, o próprio Sala de Edição, ele é uma resposta a isso que a gente está discutindo. Ele já é uma extensão dessa conversa, ele já é uma transição dessa conversa que já foi lá da revista impressa, que passou pelos blogs, que agora está no podcast, que agora está indo para o YouTube, para alguma coisa que a gente ainda não sabe bem o que vai ser, entende? Então, assim, eu penso em retomar o Videoguru. Vocês sabem disso, né? E depois, se vocês quiserem cortar do programa... Imagina, que é isso? Não. Em primeira mão aí pra galera. Só se você quisesse cortar, não quer revelar aí o spoiler, mas a gente acha super legal essa ideia. Mas é que é aquela coisa, né? A gente nem... como produtores aqui também, né, Marcelão, a gente quando fica sabendo umas notícias dessas, a gente pilha, a gente acha legal e tal, mas a gente sabe mais do que ninguém a treta que é e o trabalho que é. Então, todo o nosso respeito a quem tem a vontade de fazer. A gente aqui está conversando exatamente sobre o que importa nessa área, né? Que é aquela questão de quem é que vai pagar a conta, né? Do trabalho desses profissionais. Então, assim, eu imagino uma possibilidade da gente trabalhar o Videoguru de uma forma em que ele seja o que ele foi, mas dentro de uma coisa maior. E essa coisa maior, ela precisa se viabilizar de um jeito que não seja publicidade. Essa que é a questão. Isso é o que foi o YouTube 5 anos atrás e agora tá miando, né? 5 anos atrás, quem conseguia gerar um bom conteúdo, nem que o bom no sentido de ter quem assista, né? Não no bom no sentido de qualidade de conteúdo, mas se você consegue conseguia, né? Hoje já não, a rentabilidade já não é tão assim como foi no passado, mas se você conseguia engajar as pessoas, tem gente que conseguiu fazer a coisa virar. É que, né, a coisa, assim como as revistas, assim como os jornais, o YouTube também tá perdendo a mão. Mas, né, houve um respiro. É porque banalizou demais e é muito fútil, né? Eu acho que agora o que vai acontecer é que você vai ter realmente, talvez, o desenvolvimento dessa coisa da segmentação como algo natural e espontâneo, e as coisas vão ter viabilidade dentro de certos nichos, entende? Então, se a gente conseguir criar um nicho nessa coisa de audiovisual, em que você consiga criar um local,
vamos dizer assim, ciberneticamente falando, né? Assim, que seja referência para as pessoas conversarem sobre audiovisual e daí tirarem coisas que são úteis para ela, a ponto delas quererem pagar alguma coisa, talvez isso viabilize algo parecido com o que o Videoguru prometeu ser, né, por um bom tempo, foi, né, por um bom tempo, o próprio fórum, né, eu acho que, assim, todos que amam essa área, que gostam de se expressar sobre essa área, pensar essa área, talvez curtissem ter um espaço assim, como esse que eu estou imaginando. Mas é uma coisa que, né, para a gente pensar. Eu ia falar aqui, né, o Marcelo e o Rafa estão convidados, né, para participar dessa ideia, né, a gente já conversou sobre isso outras vezes, de retomar o Videoguru num outro modelo, né, o Porto estou conhecendo agora, mas é um outro candidato. Sim, e vice-versa, né? Porque o Digital Media Center tá com teia de aranha, mas tá no ar, né? Quem quiser sugerir pauta, quem quiser o Porto publicar tem falado faz textos. tempo, né, da gente voltar com esse digital também. O que eu acho que é isso, eu também tenho essa esperança, assim, cara, eu acho que tem um grande nó em que todos nós nos metemos ou ficamos no meio, foi dado esse nó e a gente tá tentando desatar isso, né, porque, cara, é tanta gente legal que passa aqui, tanto projeto bacana que as pessoas tinham e tal, e que a gente precisa realmente achar um modelo, né, um modelo que se sustente pra... Quem sabe, eu acho que esse é o exercício, João, você tem razão. Então, essa percepção que você teve agora há pouco de achar que a informação está muito fútil, ela está muito associada a um movimento das pessoas quererem tudo de graça. E vai chegar um momento em que, se a pessoa que está sentindo falta dessa informação não se conscientizar que ela tem que pagar alguma coisa para ter a informação de qualidade, a tendência é morro abaixo. Então, por exemplo, é muito legal a galera que hoje, queria parabenizar até quem paga o Sala VIP. Pois é, eu ia falar isso também, porque essa sua lógica... Começou uma coisinha, né? Depois aumentou um pouquinho, já tem o Premium, quer dizer, o cara que se dispõe a pagar isso, cara, qualquer um que ouve pode pagar esse valor. Qualquer um, a título de possibilidade. Mas a pessoa não paga ou porque ela não... né? Ela ouve, mas ela quer ouvir aquilo de graça. Né? Ela acha que aquilo cai do céu. E, na verdade, é o inverso. Tem que valorizar o trabalho, tem que valorizar as pessoas. Tem muito da questão cultural, né, do brasileiro. É cultural a coisa. Na malandragem, né, levar vantagem, né. Tem isso também. Mas eu sinto isso, que tem um nicho que é... Inclusive, esses assinantes, agradecer muito a todos eles, sempre está agradecendo aqui, que vem aumentando, que é uma galera que, literalmente, assim, e falam pra gente isso, vem valor no que a gente tá fazendo e resolvem apoiar, né? E não tem ninguém enriquecendo aqui, né? Não. Esse custo, é o ponto, né? A gente tá... custo. Exatamente. É pra manter... Consegue pagar os boletins no final do mês e a gente é muito grato por isso. Mas quem sabe a gente não consegue estender isso, esse modelo, né? Pro Videoguru ou outras ideias que possam surgir também. Isso é aí que eu ponho minha esperança, sacou? De fóruns e coisas que podem até anexar no Sala também. Ou vice-versa também aqui, viu, João? Enfim, da gente bolar coisas aqui, né? Esse tipo de informação, cara, essas coisas... Um cara como você, como Porto, como Tabuada, assim, pra gente, assim, é ouro, cara, é platina. Porque... Outro movimento que eu vejo, que eu já vivi, e eu vejo que é um desperdício. É trocar informação no Zap ou no Telegram. Eu vivi isso lá atrás no Orkut. Eu tinha o fórum, todo o assunto era concentrado no fórum. Quando entrou o Orkut, a galera foi toda pro Orkut porque já estava ali no Orkut e aí já batia papo ali, já estava a sala, né? Você já estava ali, já fazia. E não voltava pro fórum só para fazer o debate mais técnico ou consumir a informação no fórum. Aí o Orkut acabou. E toda aquela informação foi embora. Se perde. Né? A mesma coisa é o Zap hoje. A gente tem os grupos aqui, a gente vai falando, quer dizer, você resolve a vida de alguém naquele momento. Mas, cara, eu já vi informações ali que tenho certeza que muita gente precisa, não está no fórum, não estava no grupo ou não estava antenado naquele momento, aquela informação passou.
Ao passo que se ela tivesse no fórum, quando esse cara precisa dessa informação e ele vai pesquisar, ele acha. Porque ele não vai pesquisar dentro do Zap. Quem é que vai no Zap e fala, puta, deixa eu ver como é que faz cara, tal coisa. Toda hora a gente tá limpando o Zap também. Ele não vai te entregar o celular. Também, né? Não é uma coisa, não é uma ferramenta de busca, né? Então... o Alfredo Barro já deu uma sugestão bacana da gente fazer um anuário do nosso Sala VIP, lá, que é o grupo dos assinantes lá do Telegram, e a gente fazer essa coletânea aí do que rolou de interessante durante o ano. Então, justamente para coisa ter esse retorno também das pessoas terem isso arquivado. Então é uma coisa pra gente pensar também. E é isso que você falou, Porto. A coisa acaba se perdendo. Olha, lá no passado, por exemplo, quando essa onda começou a incomodar, eu fiquei chateado, porque, na verdade, de novo, a gente não ganha nada, a gente faz por prazer. Óbvio que tinha uma expectativa de no futuro aquilo gerar alguma coisa, mas, né, não era para isso que a gente fazia. E muitas vezes eu tinha um usuário que chamava usuário web, e aí coisas que eu achava interessante da web, eu publicava como pergunta desse usuário web, era um usuário virtual. Então, por exemplo, eu vi alguém que perguntava um negócio legal, e eu não podia usar o nome da pessoa. Então eu entrava no fórum, fazia a pergunta pelo usuário web, e aí eu mesmo respondia. Ou eu pegava, né, quando a pessoa era conhecida, eu publicava com o nome da pessoa, com a autorização dela. Cara, e eram temas super pertinentes, super perguntas úteis, né? Porque ninguém tinha feito essa pergunta no fórum. Eu me interessei, né? Quer dizer, se fosse no fórum, gostaria de achar aquela informação, e aí fazia esse movimento. Mas, precisa ter tempo, né? E você atendia um grande número de pessoas com aquela informação específica. Sim, e a informação tá lá, né? Porque é aquilo que você falou, tá tudo muito pulverizado. Então, se você tem um lugar onde você concentra a informação, primeiro que você acaba condicionando a pessoa a sempre procurar informações naquele lugar. Você pode ver que os fóruns que é mais relevantes hoje em dia, quando você faz a procura, é o que vem. Creative Cow foi... Quantas vezes você não procurou coisa e quem entregava era o Creative Cow, né? Porque era, né, no fim do seu tempo aí, era o maior fórum que tinha mais conteúdo. E é isso, quando você começa a ter mais relevância, a informação vem. Só que se ninguém pergunta e se ninguém responde, o outro que precisa da informação nunca vai ter acesso, né? As pessoas estão perguntando e respondendo em outros meios e não há essa junção, né? É isso que está acontecendo. Resumindo, é essa pulverização, né? Esse imediatismo, essa superficialidade que a gente está vivendo. E, João, eu não posso terminar esse programa sem perguntar para você do caso sensacional do Vídeo Guru, que viralizou. Na época eu li e eu morri de rir quando a gente descobriu o que era. Conta pra gente, por favor, o que foi a pegadinha que vocês fizeram lá no Vídeo Guru. Essa é a história assim, mais memorável da época do Vídeo Guru, né? Sem dúvida, assim, é a história do artigo que teve mais visualização, né? Foram milhares e milhares e milhares de visualizações, assim, já no primeiro dia, enfim. E a história toda é a seguinte: o Final Cut Pro X tinha sido criado, né? E, enfim, as pessoas tinham vivido aquela morte, aquele luto, né, do Final Cut Pro clássico. E aí, um belo dia, assim, a gente tinha, eu e o Paulo, né, que eram os editores do Vídeo Guru, né, a gente tinha o hábito de, em abril, fazer uma pegadinha com os leitores. Porque é uma coisa de tradição desses blogs e desses sites assim, de informática, sabe, que tinha antes, né? Ainda tem, né? Sempre tem alguma coisa assim, o produto X que lançaram e você vai ver é 1º de abril, uma coisa escalafobética. Não é da época de vocês, mas todo maquintocheiro das antigas frequenta ou recebe o Tidbits. Não sei se vocês já ouviram falar do Tidbits. Né? Tidbits é uma lista de e-mail, né? Os caras mandavam semanalmente, não sei o que e tal. E porra, tinha o do 1º de abril, né? Que era tudo falso, né? Assim, mas falso numa perfeição assim, absurda. Né? Isso é que é incrível, né? A jogada dessa história é que você vai fazer
né? Aquilo que todo mundo sabe que é possível fazer naquele dia, mas você faz num limite de perfeição. É exagerado no ponto certo, né? Não, se ele não ficar tocado porque ele vai cair na pegadinha, ele vai ficar tocado pela perfeição com que foi construída a pegadinha, entendeu? Então foi isso que a gente fez. Eu não me lembro em que ano que foi, mas eu acho que foi em 2013, talvez, 2013, ou seja, o Final Cut tinha surgido. 2011. Uhum. Aí tinha tido um ano, aí já devia estar no segundo ano, acho que foi em 2013. E aí a gente chegou e teve essa sacada, né? Porra, cara, vamos fazer o lançamento do Final Cut 8! A Apple voltou atrás. Sensacional. Eu lembro dessa notícia, cara. Eu lembro que eu não caí. Porque, enfim, a gente é muito Mac maníaco aqui e Final Cutter. Eu lembro que eu não caí. Mas eu lembro uma galera falando disso. Uma galera falei, vinha falando, feliz da vida. Não é possível que vocês estão acreditando nisso, cara. Mas pelo jeito acreditou mesmo uma galera, né, João? É por causa da perfeição com que a coisa foi feita. Para ler o texto, ele acredita, né? Assim, tanto eu e o Paulo já conhecíamos textos desse tipo e a gente sabia exatamente como a coisa devia ser, né? Mas o Paulo, sinceramente, cara, assim, o Paulo no Vídeo Guru, os grandes gols foi ele que fez. Não tem a menor dúvida de assumir isso aqui. Porra, pelo contrário, um grande amigo, né? E graças ao bom Deus eu tive essa experiência de conviver com ele nesse período, né? Foi muito legal. E o Paulo escrevia nos Estados Unidos, né? Então, porra, e é roteirista, enfim, um cara extremamente hábil. Escreveu muito também, tanto quanto eu, né? Eu escrevia na Macmania, ele escrevia lá para fora, para revistas importantes, né? Nos Estados Unidos, quando ele morava lá. Então, assim, aí a gente conversou muito sobre o que tinha que ter e o Paulo foi escrever. Aí eu me lembro, né, que a gente escreveu assim, né? Ele escreveu, deu um espetáculo, mudou uma coisa ou outra, não sei o que e tal, bababá. Porra, quando dava 11 horas da noite, assim, do último dia de março, né? A gente, porra, cara, vamos botar. Aí, pimba, né? Desprogramamos, meu irmão. Eu sei que quando foi de manhã cedo, começou, né? Que a gente tinha os medidores, né? De acesso, né? Porra, cara, o negócio explodindo, né? Cara, explodindo. E foi uma coisa mundial, cara, porque isso viralizou, pegou os caras dos Estados Unidos, depois a gente foi ver, né, nas medições pelo mapa, né? Cara, era o mundo inteiro, todo mundo tinha acessado o Vídeo Guru, porque o Paulo tinha conseguido escrever com tal veracidade, né, as declarações, os statements dos caras da Apple, né, e a lógica toda da matéria, né, assim, parecia perfeitamente crível, né? A Apple tinha voltado atrás e ia fornecer o Final Cut 8. Cara, aí, e o ódio daqueles quando percebiam que tinham sido enganados. Cara, assim, tinha gente que mandou, assim, a gente teve que bloquear alguns comentários, assim, comentários impublicáveis. Ameaças de morte, João. Comentários impublicáveis. Cara, e assim, até o final do dia foi assim, muito acesso mesmo, cara. Nunca. Até eu fiquei com medo do site cair, sabe? De tanto acesso. Imagina a raiva, porque era o cara que tava com raiva do 10, mas que enfim, todo mundo que tem raiva do 10, se vier uma notícia dessa, vai ficar contente hoje por causa disso, né? E aí o cara, enfim, fica com raiva de novo porque achou que poderia ter de volta a esperança e era 1º de abril. Que merda. Mas demorou, mas apareceu o Final Cut 8, né? Que é o da Premiere, né? Não, o DaVinci. Pra mim o DaVinci é uma mistura. Pra mim, eu sempre falo que o Premiere é o 8, é o que continua igual ali, né? O que tá igualzinho. Premiere é o Avid, pô. Premiere é exatamente o Avid, é o modelo do Avid. Não, mas em termos de operação é a mesma coisa do Final Cut. Inclusive tem lá o tecladinho do Final Cut, se você quiser, nativo lá do negócio. Eu sei, mas conceitualmente, aí esse é um assunto para um outro programa de sala de edição, né? Que são os 3 paradigmas do programa de edição não linear de digital, né? O paradigma clássico, o paradigma digital e o paradigma híbrido. O Premiere e o Avid são do paradigma clássico. X é o paradigma digital. E o DaVinci Resolve é o paradigma híbrido.
entendeu? Se tivesse uma evolução do Final 7, seria por esse lado, né? Entendi seu ponto agora. Ele iria na direção do que o DaVinci Resolve hoje, entendeu? Que é muito mais inteligente, estruturalmente mais inteligente, mais conectado com a questão do aspecto digital dos dados, né? Do Premiere, entendeu? Então, assim, eu acho que... Assim, aliás, eu fiz, né, um curso maravilhoso, esse curso do Cristiano, né, da ProClass. Eu vou fazer agora, eu me inscrevi no... Quer dizer, é o gratuito, não sei se foi se é o mesmo que você fez. Eles vão abrir de novo agora, dia 1º. Ele é muito bom, assim dá para ver realmente que a Blackmagic conseguiu dar esse passo, que eu acho que seria o passo de ousadia da Apple, caso ela tivesse insistido numa ponte maior com o paradigma clássico. E a gente sabe, né, o Final Cut Pro 10, né, ele tem um rompimento enorme, né, com tudo que representa essas ferramentas anteriores, porque ele exatamente não trata mais o áudio e o vídeo, né, que você recebe, né, como pedacinhos de filme ou fitas de vídeo, entende? Ele trata de dados digitais e acabou. Tudo ali empacotadinho. O Final Cut Pro X é um banco de dados orientado ao tempo, entendeu? Ele é orientado ao tempo. Então, assim, inclusive a timeline é um banco de dados. Então, assim, o DaVinci Resolve, ele, por ter essa coisa meio Final Cut X, né? Assim, tem algumas influências, eles buscaram sabiamente algumas... Levaria o título do Final 8. Final Cut 8, Muito bem, senhoras e senhores, então terminamos aí mais um episódio, estamos encaminhando aqui pro final, pros nossos agradecimentos. João Velho, cara, putz, que legal ter você de volta. Eu falei que finalmente a gente tinha você no programa, né? Tinha até esquecido que a gente tinha gravado com você, mas lá no evento da IDT junto com você, mas de fato, como em programa, né? No formato que a gente costuma fazer aqui, é a primeira vez que você tá no Sala de Edição e é uma honra muito grande ter você aqui. Obrigado por todo esse compartilhamento aí de tantas informações, cara, que você tem aí dentro de você, da experiência de vida profissional tua. Imagino que o ouvinte ficou muito contente com tudo isso, a gente ficou muito feliz de ouvir e vamos gravar mais episódios, cara. Obrigadão pela tua presença. Valeu, gente. Pô, assim, histórias são muitas para contar, né? Então, assim, tendo um espaço legal e pessoas legais para conversar sobre essas histórias, é sempre um prazer para mim. Estou à disposição todas as vezes que vocês quiserem, né? Já ficou aí no finalzinho um monte de pontas soltas, né? De coisas legais para conversar. Tamo junto. Parabéns para vocês aí pelo trabalho, que realmente é fantástico. Pô, obrigado e parabéns pela carreira aí também. Marcelo Porto, obrigado mais uma vez, cara, pela companhia aqui, por trazer aí as lembranças saudosas do Digital Media Center, o famoso DMC. Pô, isso aqui pra mim é uma delícia. O Taboada já me levava lá pra trás, o João conseguiu levar mais pra trás ainda. Esse saudosismo é muito gostoso. O saudosismo, muito bem. Não, é legal, cara. A gente tem que desenterrar essa história toda aí, né? Não pode deixar morrer, com certeza não. Mas eu tô olhando pra frente. Sempre. A gente também. Vamos ver aí o que a gente pode trazer dessa coisa de texto, a coisa mais aprofundada pra vídeo, porque eu acho que a gente não pode ficar só focado em YouTube, não. Eu acho que a gente tem que levar isso pra frente, sim. Vamos quebrar a cabeça todo mundo junto pra... Qualidade de conteúdo, é isso aí. Nossa prioridade aqui no Exatamente. Então, até semana que vem com mais um episódio do Sala de Edição. Obrigado pela sua companhia. Valeu, gente. Manda mensagem pra gente. Grande abraço. Abraço.